O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar de Israel nesta terça-feira. Vamos ao vídeo. Espero que Israel tenha compreensão, espero que Hamas tenha compreensão do erro que cometeu, espero que Israel tenha compreensão do que está acontecendo com milhões de crianças na faixa de Gaza, e espero que o mundo tenha compreensão. Sabe, não adianta a gente ficar fazendo propaganda que a criança é o futuro da nação, que a criança é o futuro da humanidade, e não chorar a morte de uma criança que morreu numa batalha que não é dele. Nós temos essa vergonha, né, gente, aqui, nós brasileiros, de termos um descondenado desse quilate, né, sendo a liderança maior do executivo brasileiro. É uma vergonha, mas é o que nós temos, né? Você vê. Ele estava pedindo, né, que o povo, que todo mundo tivesse compressão, né? Eu acho que ele estava pensando que ele estava num borracheiro, alguma coisa assim, né, na estrada, enfim. Mas eu vou aproveitar o que o Coronel Gerson disse, está perfeito, né? Perfeito, sem dúvida alguma. Mas eu vou puxar um pouquinho aqui para a demonstração do caráter verdadeiro do presidente Lula, né? Quando ele justamente chama uma atrocidade planejada, dirigida, cautelosa, realmente complexa, né? E num nível que nós não vimos na era moderna, tá? Eu não vou repetir aqui as atrocidades, todo mundo está sabendo, né? Mas as barbaridades incluem bebês no ventre, etc. Nós estamos vendo uma situação onde fica desnuda a imoralidade do outro lado, digamos assim. Por que eu digo do outro lado? Porque o que está ficando claro para mim nesse processo todo que a gente está vendo é que o mundo está, de fato, né, vivendo um momento de polarização supremo, né? Eu sempre falei disso, na verdade, mas agora ficou tão claro que é muito fácil de todo mundo ver, né? Nós, aqui no Ocidente, nós somos o que a gente poderia chamar de mundo livre, né? Nós somos um mundo onde a gente defende as liberdades individuais, onde a gente, de um modo geral, com algumas exceções, e o Brasil entrou na lista de exceções, né, recentemente, mas de um modo geral, nós temos o império da lei, né? Nós temos constituições, né? Nós temos representação do povo no legislativo, enfim. Do outro lado, nós temos vários blocos, né, que trabalham para acabar justamente com as liberdades que nós temos no mundo livre. Então é uma situação que agora ficou claríssima, porque o nível de sanguinolência mostrado pelo Hamas chocou todo mundo, né? É uma coisa chocante. Caramba, não é possível que alguém seja capaz de fazer isso. Os caras degolam o bebê e depois abrem a geladeira, pegam lá uma comida e jantam, né? Na presença dos cadáveres que eles mesmos causaram, né? Quer dizer, é um nível de psicopatia, um nível de brutalização que é inédito, né? E aí vem uma surpresa talvez ainda maior para muita gente, né? Que não sempre relutou em aceitar essa verdade, que ela não brotou de ontem para hoje, né? Ela sempre foi assim, mas as pessoas se recusavam a ver porque é feio, né? A gente não gosta de olhar porque é feio. Que é a reação, que essa reação do descondenado Lula, o cachaceiro, é uma demonstração clara desse modus operandi, né? Uma reação de negação maliciosa da barbárie. Então a gente tem não só o descondenado, mas a gente tem um monte de gente, né, no Brasil e no mundo se recusando a encarar isso como uma ação criticável. Quer dizer, olha o nível que nós chegamos, gente. E quando eu digo um monte de gente, eu digo o seguinte: tem vizinho teu, você que está nos assistindo, que se recusa a condenar isso aí, que coloca uma conjunção adversativa na hora de condenar. Realmente isso não é bom, mas não tem mais, gente. Se você quiser tratar
dos problemas que você encontra na administração de Israel, das áreas compartilhadas, não sei o quê, faixa de Gaza, Cisjordânia e tudo mais, você coloca isso em outro momento. Não dá para você criticar um massacre de inocentes, né, e colocar um mais. Mas temos que ver. Só teve, o presidente Lula fala ainda de morte, tantas crianças morrendo por guerra. Que guerra? Qual foi a guerra que matou as crianças em Israel? Tinha guerra? Israel saiu voluntariamente da faixa de Gaza há anos. Há anos que a faixa de Gaza é auto-administrada. E eles elegeram Hamas em 2006. E a divisão de poder foi entre o Hamas em 2006, um grupo terrorista autodeclarado, dedicado ao extermínio dos judeus. Esse povo, esse grupo recebeu 43% dos votos nas eleições de 2006. E o segundo colocado foi um grupo chamado Fatah, um grupo ligado à autoridade palestina de Yasser Arafat. Yasser Arafat, para quem acha que esse é o grupo moderado, Yasser Arafat é discípulo declarado do grande mufti de Jerusalém, aquele líder palestino que em 1941 viajou para Berlim para dar os parabéns para aquele cabo desgraçado, bigodudo, que causou aquela mortandade toda. Esses foram os dois principais eleitos pelo povo palestino. Então as coisas não são definitivamente simples, tá? Quem se preocupa com a matança de inocentes são as nações do nosso lado. Nações que têm a sua moral escorada num princípio ético judaico-cristão. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.